Receita Federal apreende mais de 600 quilos de cocaína em container no porto de Itapoá. A droga ia para a Europa. Sem confusão, votação de pacote de projetos entra no segundo dia em Florianópolis em clima de tranquilidade. Entre os projetos aprovados hoje está o que permite o parcelamento da dívida da Previdência. Crise. Aeroportos catarinenses registram queda no número de passageiros em 2016. Apenas o de Jaguaruna, no sul do estado, apresentou acréscimo. A força da natureza. Ventos que atingiram São José na noite de ontem chegaram a 87 quilômetros e destelharam 20 casas. Cara, meu carro tá bem aqui. Solidariedade. Brasil e Colômbia entram em campo daqui a pouco em prol das vítimas do voo da Chapecoense. Vamos, Chapé, vamos, Chapé. Vamos, Chapé, vamos, Chapé. De coração, Colômbia, Brasil. Quarta-feira, 25 de janeiro, o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. Hoje foi o segundo dia de votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis do pacote de projetos do prefeito Jean Loureiro. E ao contrário de ontem, não houve tumulto ou manifestações. A quarta-feira foi mais tranquila na Câmara de Vereadores. Em frente ao prédio, nenhuma manifestação. Do lado de dentro, galerias também vazias. Na ordem do dia, ainda 25 projetos em discussão. O primeiro a ser debatido pelos parlamentares foi o que permite o parcelamento da dívida de mais de 52 milhões de reais das contribuições previdenciárias, em até 60 vezes, já a partir de 2017. Um projeto que gerou bate-boca entre alguns vereadores. O problema é que 2017 começou agora. A Prefeitura ainda não tem dívida referente ao Fundo de Previdência do município. A Câmara não pode autorizar um pré-calote que o prefeito solicita aqui para não pagar o Fundo de Previdência do município. Isso é um crime, é um estelionato, não pode ser feito, é um ato de apropriação indébita e a Câmara não pode votar dessa forma. Além disso, o segundo erro é que o prefeito ele pede para que as prestações sejam em 60 parcelas. O tempo de mandato são 48 meses. Ou seja, ele já pede autorização para deixar 1 ano de dívidas para o próximo prefeito em 2021. O projeto de lei que permite o parcelamento da dívida da Previdência foi aprovado sem emendas. As duas que haviam sido apresentadas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. O texto original foi aprovado com 15 votos favoráveis e 7 contrários. Importante esse parcelamento, inclusive para recuperar a capacidade de infraestrutura da cidade. Ontem, o primeiro dia de votação do pacote de medidas estendeu os trabalhos na Câmara de Vereadores até a meia-noite. Somente 2 projetos chegaram a ser aprovados. O primeiro aprovou a redução no número de secretarias de 30 para 14, de cargos comissionados e funções gratificadas e a criação de superintendências. O projeto recebeu 14 votos a favor e 1 contrário. 8 vereadores não votaram. A aprovação gerou tumulto do lado de fora. Servidores e policiais militares entraram em confronto. Gás de pimenta e bala de borracha chegaram a ser utilizadas. Com a sessão retomada, foi discutido o projeto de lei que altera o Estatuto dos Servidores Municipais. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 11 contrários. E a repórter Bruna Matos esteve agora há pouco na Câmara de Vereadores e tem as últimas informações sobre as votações. Agora à tarde não houve votações. Depois de aprovar os 2 projetos mostrados na reportagem, os vereadores fizeram uma pausa de 2 horas. Por volta das 4h30 da tarde, a sessão foi retomada e não tem hora para terminar. Em frente à Câmara de Vereadores, o movimento segue tranquilo. Bruna Matos para o Band Cidade. Os servidores municipais de Florianópolis, em greve há 8 dias, decidiram em assembleia hoje à tarde continuar a paralisação. A proposta enviada para a categoria pelo prefeito Jean Loureiro de criar um novo plano de carreira com a ajuda de uma comissão não convenceu os cerca de 2.000 funcionários presentes na assembleia. Agora há pouco, o prefeito e os servidores iniciaram uma nova rodada de negociações.
Uma operação da Receita Federal no porto de Itapoá apreendeu 645 quilos de cocaína. A droga estava em 4 bolsas em um dos 36 contêineres selecionados para a operação. As bolsas estavam misturadas com um carregamento de madeira compensada, que se seguiria para a Bélgica, na Europa. O material foi entregue para a Polícia Federal de Joinville. Esta foi a primeira apreensão de cocaína do ano no porto de Itapoá. A Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-101 em Santa Catarina, começa nos próximos dias a construção de mais um trecho de 16 quilômetros do contorno viário da Grande Florianópolis. Passa por Biguaçu e São José. Com isso, mais de 60% do traçado total de 50 quilômetros estarão em obras em 2017. A empresa prevê a conclusão do contorno em 2019, prazo acertado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O contorno viário vai ligar Palhoça a Biguaçu, desviando o trânsito principalmente de veículos de carga. O atual traçado da BR-101, que corta a Grande Florianópolis, será destinado ao trânsito local. As obras começaram em 2014. E depois do intervalo, cai o número de passageiros nos aeroportos de Santa Catarina. Apenas um aeroporto se destacou, foi o de Jaguaruna. E veja também, saúde mental. Conheça um projeto que ressalta a importância do autoconhecimento e do bem-estar. É o Janeiro Branco. O Band Cidade volta já. Outubro rosa, novembro azul e agora tem também o janeiro branco. É o mês dedicado aos cuidados com a saúde mental. Bruna é redatora nesta empresa de tecnologia há 1 ano, período em que se adaptou a um ambiente bem diferente de uma redação. Por aqui tudo é colorido, espaços para reunião com piscina de bolinhas. E o que falar dessa sala para convivência? Mesa de sinuca, videogame, tudo pensado para facilitar a integração dos funcionários e aumentar a produtividade sem aquela pressão de salas estreitas e de ambientes empresariais clássicos. A gente trabalha muito por resultado e tem muita confiança das pessoas. Então, a gente tem liberdade para criar, transformar e até sugerir novos projetos para a empresa. Para um dos fundadores da empresa, espaços de convivência estimulam a criatividade e fazem com que os funcionários se sintam menos ansiosos e menos pressionados durante o expediente. A gente acredita que um espaço como esse faz com que as pessoas se sintam mais em casa dentro do ambiente de trabalho. Então, faz com que elas se sintam mais e ajam como elas mesmas. Então, desde a vestimenta da pessoa até a forma como ela age. Especialistas afirmam que ambientes confortáveis estimulam o colaborador a frequentar o local todos os dias e a atingir suas metas. Consequentemente, o nível de estresse dessa turma diminui muito. E é nesse sentido que nasceu a campanha Janeiro Branco. A ideia é alertar as pessoas sobre a necessidade de aliviar as tensões do dia a dia e mostrar que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Para esta psicóloga, a correria do dia a dia faz com que os casos de depressão, ansiedade, fobias e pânico cresçam cada vez mais. Por isso, é importante que as pessoas estejam atentas aos aspectos emocionais e mentais de suas vidas. A campanha também vem ao encontro de desmistificar a questão de que a busca por um profissional da saúde psíquica, ele é só para os loucos, né? Então, na verdade, qualquer dificuldade que eu enfrente, né, eu posso buscar ajuda. Os afastamentos do trabalho de pessoas que têm problemas psicológicos, depressão e outros itens que foram citados agora, têm causado um dos maiores prejuízos para a economia do país. E há algum tempo eu achava que esse negócio de consultar um psicólogo, um psiquiatra, era coisa de fracos, de gente que precisava de mais ocupação, de mais o que fazer. Com o passar do tempo, percebi que estava completamente equivocado.
Hoje eu mudei radicalmente a maneira de perceber esse assunto. No inverso de antigamente, eu penso que todo mundo deveria ter a oportunidade de visitar um bom profissional dessa área de vez em quando. Uns mais, outros menos, todos enfrentamos problemas diários que ficam em nossas mentes, muitas vezes criando situações muito desagradáveis e que nos levam, de fato, a afastamentos, inclusive do trabalho. Pensamento é feito para ser mudado. Já pensou se você não pudesse mudar o que pensou? E é para mudar para melhor, nem que seja com a ajuda de um especialista. O Aeroporto Regional Sul de Jaguaruna foi o único do estado a registrar alta no número de embarques e desembarques em 2016. Em 2015, foram pouco mais de 31 mil passageiros. Em 2016, passou dos 73 mil. A queda mais intensa foi em Criciúma, de 23,9%. Chapecó reduziu em 5,89% e Florianópolis 4,37%. Na média, os 6 aeroportos de Santa Catarina registraram queda de 3,13% em embarques e desembarques, transportando 195,4 mil passageiros a menos do que em 2015. Por falta de vagas, parte dos detentos do presídio de Lages, na Serra Catarinense, cumprem pena em casa. Estes e outros assuntos agora no Giro de Notícias. Após o motim que destruiu parte da ala masculina do presídio de Lages no dia 19 de janeiro, 70 detentos passaram a cumprir pena em casa nesta semana. O juiz da vara criminal diz que precisou recorrer à prisão domiciliar porque o local não tem condições de abrigar esses detentos. O presídio, que tinha 267 detentos, agora está com 115. 82 foram transferidos e 70 estão cumprindo pena em casa. Policiais fizeram hoje uma operação pente fino no presídio regional de Joinville. A operação tem caráter preventivo, a exemplo do que vem ocorrendo em todas as unidades prisionais do estado. Aproximadamente 150 agentes penitenciários de todas as regiões estão participando da ação, que conta com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário. Os ventos fortes que atingiram a Grande Florianópolis na noite desta terça-feira provocaram diversos estragos pela região. Mais de 50 mil unidades consumidoras ficaram sem luz em Florianópolis, principalmente na região continental. Em São José, o vendaval fez com que árvores caíssem em cima de carros e telhados fossem destruídos. Os ventos de ontem à noite atingiram 87 km por hora, segundo a medição da Estação Meteorológica Automática de São José, que fica no bairro Praia Comprida. Segundo a Defesa Civil do município, 20 residências foram destelhadas, sendo que pelo menos 4 famílias precisaram se deslocar para casas de amigos e parentes. Uma tromba d'água foi registrada na tarde desta quarta-feira em Laguna, no sul do estado, por uma moradora da região. O fenômeno é comum no litoral catarinense e a formação está associada a nuvens carregadas, passando sobre o mar. A tromba d'água é um tornado que se forma sobre o mar e, em muitos casos, se move em direção ao continente. Futebol. O Criciúma estreou na Copa da Primeira Liga. O jogo teve 5 gols. Confira. O jogo aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Flu foi quem teve a primeira chance nessa jogada de Marcos Júnior. Aqui, ó, foi a vez do Criciúma falhar na hora H. Que coisa, hein? Mas a zica terminou numa cobrança de falta perfeita de Alex Maranhão. Olha a assistência dele pro zagueirão Rafa Silva. Na medida, né? 1-0 para os catarinenses. A alegria foi curta, pois 11 minutos depois, o Fluminense empatou com o Henrique, 1-1. A virada carioca veio no segundo tempo com Pedro, que tinha acabado de entrar. 2-1 Fluminense. E o terceiro gol do tricolor do Rio foi de Marquinho, ex-Figueira. O Carvoeiro ainda descontou com o Hélio Paraíba.
mas ficou nisso. Fluminense, 3. Criciúma, 2. Ainda pela Primeira Liga, começou agora no estádio Orlando Scarpelli a partida entre Figueirense e Londrina. Também começou há pouco em Curitiba o jogo do Avaí contra o Paraná. E a seleção brasileira entra em campo daqui a pouco para um confronto com a Colômbia. O jogo da amizade é por uma causa nobre. Cadeiras novas, setores reformados, gramado impecável. O palco não poderia ser melhor. Eu, particularmente, e não estou fazendo demagogia nem ser puritano. Se tem um jogo na minha vida que eu gostasse, que não houvesse vencedor, seria esse jogo. Ele tem um outro cunho. Ele mostra uma solidariedade, também uma homenagem, também uma retribuição ao povo colombiano. Quem não puder ir ao jogo e quiser contribuir, poderá fazer uma compra simbólica, doando algum valor através do site da entidade. Mas os brasileiros, mesmo de fora do Rio, estão empenhados em ajudar. Sou de Curitiba. E aí, abraçando a seleção brasileira? Né? Sim, vamos conhecer o estádio, a cidade, prestigiar o jogo. Acima de tudo, em um jogo solidário. Vamos ajudar aí as famílias aí, vítimas aí dessa grande tragédia. E vamos torcer por uma vitória do Brasil aí também, que começamos o ano aí com o pé direito também. Estes dois colombianos exibem felizes o passaporte para o jogo. Vamos Chapé, vamos Chapé. Vamos Chapé, vamos Chapé. No coração, Colômbia, Brasil. Enquanto isso, lá dentro, os últimos ajustes estão sendo feitos. A Band transmite todas as emoções de Brasil e Colômbia nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite. Você vai ver a seguir. Cresce o número de famílias endividadas e sem condições de quitar os débitos. Veja também, feira voltada para o agronegócio movimenta a região oeste e deve reunir 50 mil visitantes. O Band Cidade volta já. Com o alto índice de desemprego, 12% em 2016 e pouco dinheiro no bolso, muitas famílias não estão conseguindo pagar as dívidas. A inadimplência preocupa. Repórter Karina Kopp. Uma pesquisa revelou que 25% dos brasileiros estão com contas atrasadas e com dificuldade de colocá-las em dia. Se você também está nessa situação, a gente vai te dar algumas dicas agora com a educadora financeira Priscila Dutra. Priscila, se eu estou nessa situação, por onde eu devo começar? Você começa identificando o montante de dívidas que você tem, as suas despesas mensais, o custo mensal da família e a partir daí você consegue administrar para conseguir uma renegociação dessas dívidas. Estou com várias contas atrasadas, devo dar prioridade para alguma delas? O cartão de crédito, né? Ele é o vilão da dívida do brasileiro. Então começar com ele, desde que você tenha um saldo que você possa estar disponibilizando para pagar ele mês a mês e não perder o acordo, isso é importante. Também se você tiver esse valor junto, que possa ir lá e reduzir bastante esses juros e negociar com o banco, com a operadora do cartão de crédito, vale a pena você tentar reduzir ao máximo e liquidar de vez o cartão de crédito e não usar ele mais. Se eu estou desempregado, não tenho agora nenhuma renda neste momento, vale dar uma esperada também, mas conversar com o credor e explicar essa situação. O importante é ele saber que você está com essa dificuldade financeira, que você não tem condições nesse momento, mas que você já está se organizando financeiramente para cumprir com o compromisso com ele lá na frente. O governador Raimundo Colombo confirmou hoje à tarde a presença do presidente Michel Temer na inauguração da ampliação das barragens de Ituporanga e Taió, no Alto Vale do Itajaí. O governo do estado investiu mais de 40 milhões nas duas obras que contribuirão para reduzir os efeitos das enchentes provocadas pelo rio Itajaí-Açu. Uma feira voltada para o agronegócio está apresentando novas tecnologias para o campo. O evento, em Pinhalzinho, na região oeste de Santa Catarina, deve reunir 50 mil visitantes. Este robô para tirar leite é a novidade que está atraindo o público e deverá ser implantado nos próximos dias no estado.
Com o auxílio de uma câmera, a máquina acomoda o animal e recebe as informações que são encaminhadas a um computador para depois iniciar os comandos. Esse processo todo demora em média 7 minutos por animal. Então, mais ou menos 8 vacas por hora e 70 animais por máquina, né? Cada robô comporta mais ou menos 70 animais. São 350 expositores que estão mostrando as últimas novidades e tecnologias para o campo. A expectativa dos organizadores é de que 50 mil pessoas passem aqui pelo Parque de Exposições nos 4 dias de feira. Todos os expositores eles se preocupam em trazer tecnologia de ponta. Tanto o pessoal de máquinas e implementos agrícolas, na parte de cereais, milho, soja, feijão, gado leiteiro, suínos, aves. Então é tecnologia de última geração. Também foi assinado o contrato do programa Terra Boa, que há mais de 20 anos beneficia produtores rurais catarinenses. Em 2017, será destinado 51 milhões de reais e deverá atender mais de 60 mil famílias. Para semente de milho, para calcário, para kits de pastagem, para nós melhorarmos a qualidade e diminuirmos o custo de produção no leite. E também os kits da apicultura. Santa Catarina é também o maior exportador de mel. Quem visitar a Itaipu Rural Show poderá acompanhar seminários sobre o futuro da avicultura e da suinocultura, além de temas voltados ao setor leiteiro. Então, seja naquilo que ele vai produzir, cereais ou leite ou suinocultura, ele tem que ser um profissional. E o nosso produtor, com certeza, está sendo um bom profissional. As cooperativas têm um trabalho bastante grande em cima de um trabalho para profissionalizar o nosso homem do campo. Você viu na edição de hoje do Band Cidade, Jaguaruna é o único aeroporto do estado que teve crescimento no número de passageiros em 2016. Os demais registraram queda. Câmara de Vereadores entra no segundo dia de votações do pacote de projetos, mas sem tumultos e protestos. Receita Federal apreende mais de 600 quilos de cocaína em container no porto de Itapoá. E seleção brasileira entra em campo daqui a pouco para o jogo da amizade com a Colômbia em prol das vítimas do voo da Chapecoense. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.